Olá, série de lives sobre produção para dança, planejamento artístico para dança e gestão de carreira para dança. Hoje a gente vai falar sobre o que eu aprendi gerindo a rede Sola de dança. E para você que está chegando aqui que ainda não me conhece, eu sou Priscila Pata, eu sou especialista em dança há 22 anos e tenho feito essa série de conversas aqui, de lives, a respeito da profissionalização da nossa área, a respeito de mercado de trabalho, né, dando dicas, dando estratégias e discutindo, né, algumas das consideradas tradições para a dança que a gente ainda tem vigente no Brasil. E o tema de hoje é o que eu aprendi gerindo a rede Sola de dança. Né? Para quem me conhece, sabe que eu atuo em várias frentes de dança, assim como todos, né? A minha primeira formação é como bailarina, minha segunda formação como professora, e daí em diante eu também desenvolvi outras possibilidades de trabalho com a dança, como produção, gestão, programação e várias outras coisas. E dentro da rede Sola de dança, onde eu atuo principalmente como curadora e como coordenadora geral, a gente percebeu várias coisas que depois a gente foi notar que era uma característica comum, né, presente hoje no mercado, no que diz respeito à forma como profissionais da dança, principalmente em Belo Horizonte, se veem, né, no sentido de que o que é ser um profissional da dança? Essa é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes e ainda me faço, né? O que a gente está querendo dizer quando a gente coloca no currículo ou quando a gente coloca num projeto que você vai enviar ou quando você preenche uma convocatória? O que você quer dizer quando você diz que você é um profissional dessa área? Será que isso tem a ver só com os números, né? Será que isso tem a ver só com os anos de experiência? Ou será que isso tem a ver com uma série também de entendimentos que a gente passa a ter a respeito daquele ofício que a gente desempenha, né? E na Rede Sola, a gente foi perceber que existem pontos que a gente considera muito básicos para todas aquelas pessoas que desejam ser profissionais da dança e que eles simplesmente eram pontos cegos para muitos dos artistas e artistas com os quais a gente trabalhava. E aí, para exemplificar isso de maneira mais concreta, no aniversário de 1 ano da Rede Sola de Dança, lá em 2016, o Sesc Palladium de Belo Horizonte convidou a gente para poder fazer uma programação de aniversário. E foi muito legal porque o Sesc Palladium, né, hoje um dos espaços de cultura mais importantes e mais ativos de Belo Horizonte, abre uma pauta de 2 semanas para a Rede Sola de Dança, podendo ocupar todos os espaços daquele prédio imenso que é o Sesc Palladium, até a rua a gente podia ocupar. Então isso por si só já foi um presente para a gente, uma oportunidade imensa da gente se experimentar como gestores propriamente, programadores, curadores e botar a galera da cidade para dançar. Então, diante, né, dessa pauta imensa, geralmente a gente dança um dia, no máximo um final de semana, de repente a gente tinha 14 dias inteiros para poder ocupar com programação, a primeira coisa que a gente fez foi contratar 32 bailarinos e bailarinas. 32 pessoas. E aí a gente contratou essas pessoas de todas as modalidades de dança. Tinha a galera das danças urbanas, né, de breakdance, de vogue, de popping locking, que mais que tinha? De hip hop, mas tinha também bailarinos de dança flamenca, de sapateado malambo, dançarinos de samba, galera da dança contemporânea, dança do ventre, as fusões tem a dança do ventre como base, enfim, né, dança moderna norte-americana, tinha de um tudo. E a gente fez uma programação bastante mista mesmo,
onde você tinha pessoas dançando na rua, no hall, nas escadas, no teatro, no cinema, no mezanino, na sala multiusos, no teatro, nos dois teatros, né, o pequeno e o grande, enfim. Mas qual que era a condição de contratação desses bailarinos e dessas bailarinas? A condição de contratação era que essas pessoas nos enviassem o tal do material básico que eu venho falando tanto aqui nessas lives, né? E o que é esse material básico? Seria um portfóliozinho onde ele vem incluído o seu currículo, o release da obra que você quer apresentar, a sinopse da obra que você quer apresentar, uma foto em alta resolução, 3 fotos em alta resolução e link do vídeo da obra que você quer apresentar, mesmo que seja vídeo de ensaio. Então esse combo do material básico, né, era o que a gente precisava que esses 32 artistas nos enviassem para a gente poder formalizar a contratação deles com cachê. E foi aí que começou a nossa surpresa. Simplesmente desses 32 bailarinos contratados, mais de 70%, olha isso, olha os números, mais de 70% não sabia nem o que era um release. E eu não falo isso com julgamento, não. Eu falo isso como quem compartilha de fato uma informação de profissional para profissional. Porque esse detalhe, isso que parece um detalhe, é uma das coisas que vai determinar quem está no mercado e quem está fora do mercado. Quando eu falo tá ou não está no mercado, quem são as pessoas que têm uma carreira de sucesso? Quem são as pessoas que dominam a sua carreira e que têm trabalho constante e consistente, né? No sentido de que quem são hoje os artistas da dança, as artistas da dança que trabalham com aquilo que quer e não com aquilo que dá, né? Quem são esses profissionais da dança hoje em dia que escolhem o trabalho ao invés de esperar a oportunidade chegar? Então, são pouquíssimas as pessoas e isso tem a ver com esse entendimento do modus operandi da nossa profissão. Por exemplo, no momento de pedir um material básico e a pessoa não tem sequer conhecimento desse material. Então foi muito curioso pra gente, porque a nossa primeira reação foi estranhar, né? A gente estava achando que a gente estava lidando com algo corriqueiro e a gente percebeu que a dança com D maiúsculo, ela de fato é muito maior, né, do que também aquele universo do qual a gente na Rede Sola vinha. Todos nós na Rede Sola temos uma formação também em dança contemporânea e é característica da dança contemporânea, pelo menos no Brasil, que as pessoas acabem se vinculando, se conectando mais a mecanismos de contratação que exigem esse tipo de documentação. Então vira uma coisa natural, né? Você já sabe que cedo ou tarde você vai ter que mandar um release para alguém, uma mini bio para alguém, né? Então isso começa a fazer parte do seu material de trabalho. Mas em outras modalidades de dança, por exemplo, a dança do ventre, que também é da onde eu venho, não, né? Existem micro-universos dentro da dança que eles são autossustentáveis, né? Eles funcionam por si só, eles se retroalimentam. E eles têm a sua própria lógica operacional. O que, por um lado, me parece fascinante, né? E me parece super importante que isso aconteça dessa forma, que isso exista, né? Que esses artistas, essas artistas que têm uma visão bastante particular de dança, que eles criam o seu jeito de existir, de funcionar. E há todo um mercado de trabalho ali por trás. Se a gente pensa na cultura hip hop, nas danças da cultura hip hop, são um mercado que eles já estão bastante mesclados, mas é um mercado muito independente. Ao mesmo tempo que hoje você tem grandes corporações, né? Você tem grandes empresas que estão subsidiando por trás. Por exemplo, a gente pensa na Red Bull, com o Red Bull BC One, que inclusive acho que está acontecendo por agora.
Ao mesmo tempo, a maior parte, né, a parte mais robusta da cultura hip hop, ela acontece de maneira independente e autossustentável. E isso é maravilhoso, ok? Qual que é o problema? O problema é quando a gente começa a migrar por outros lugares, quando a gente sai do nosso nicho central e a gente começa a conversar, né, com outras possibilidades, outras formas, né, de fazer as coisas. A gente está na época do Festival de Dança de Joinville. É um festival imenso já, né, bastante estruturado, onde ele oferece experiências que são muito próprias, né, que são muito particulares, que via de regra a gente não encontra no universo de dança do qual a gente participa. Então você sai do seu nicho central e vai viver uma experiência no Festival Internacional de Dança de Joinville, né? E aí o que acontece? Quando a gente sai do nosso nicho central e a gente começa a migrar para outros lugares, necessariamente você vai se deparar com outras formas de se fazer a mesma coisa. Em suma, trata-se disso. Então não é nem que você tem que mudar a sua dança ou que você tenha que mudar o seu jeito de pensar dança, mas você precisa ampliar. Você precisa começar a criar um cardápio de possibilidades, um leque de possibilidades, onde, para eu atuar estritamente no nicho do qual eu venho, eu preciso de um determinado tipo de postura, de um determinado tipo de operação profissional, mas quando eu vou para outros lugares, isso vai me requisitar outras expertises, outras qualidades, ou um jogo de cintura, um jeito de ver as coisas e, em termos práticos, documento, organização de material. Então, voltando para a rede solo de dança, no momento em que a gente percebe que 70% daquelas pessoas, das 32 pessoas contratadas, não tinham esse documento básico preparado, né, esse portfólio preparado, a gente acabou começando a fazer oficinas de ações formativas, né? Então a gente foi ensinar essas pessoas a preparar um release, né? O que é um release? Né? Qual é o tamanho de um release? Quais são as informações que precisam estar contidas ali naquele release? Né? Então essas pessoas foram aprender. Gente, eu tô aqui em Florianópolis, cedinho, né? Tem uma cachorrada da hoje, tá? Tá demais. E aí, voltando, então a gente foi ensinar essas pessoas a fazer esses documentos, né? Eles aprenderam então a fazer um release, eles aprenderam a fazer sinopse, eles aprenderam a fazer mini biografia, eles aprenderam a fazer um currículo e eles tiveram uma sessão fotográfica. A Rede Solo ofereceu para eles uma sessão fotográfica com o Pablo Bernardo, que é o nosso fotógrafo oficial. E depois eles tiveram essas fotos em alta resolução para poder trabalhar com elas, né? Quando a gente vai trabalhar em eventos como os da Rede Solo de Dança, que pedem esse tipo de material, existem vários por aí, tá? Na Joinville também é assim. A foto que você precisa enviar tem que ser uma foto em alta resolução. Esse é o ponto número 1. Qual é a qualidade da foto? Tem que ser uma foto de alta qualidade, porque essa foto ela vai ser vinculada nos materiais de divulgação daquele evento, né? Então, se a gente trabalha com material impresso, aqueles banners que a gente vê na frente dos teatros, né? Ou jornal, revista, né? Em edições impressas, a gente precisa que a qualidade dessa foto seja alta para ela não pixelar. Ponto número 1. Ponto número 2, que tipo de foto é essa que eu envio? Então não é qualquer foto, é uma foto que vai vender o seu trabalho, né? De preferência, se se trata de um espetáculo de dança ou uma apresentação de dança, que seja uma foto daquela obra que você vai apresentar, né? Então parece óbvio, né? Parece bobeira, mas nessa experiência da Rede Solo propriamente, a gente recebeu fotos de tudo quanto é jeito, né? E assim, e não é isso. Então, olha que interessante pensar, né? Como há certas coisas que parecem muito básicas e muito lógicas, mas
na hora do vamos ver, digamos assim, né? Na hora da contratação do artista, da artista, a gente se dá conta de que se trata de um universo novo para as pessoas. Currículo, qual é o tipo de currículo que eu tenho que enviar, né, para uma situação de trabalho? Nesse caso da Rede Solo de Dança, a gente estava contratando 32 bailarinos e bailarinas para eles poderem fazer uma apresentação de dança, né, de diferentes formas. Tinham pocket danças de 5 minutos, tinham intervenções, micro espetáculos e grandes espetáculos. Então, vários formatos. Mas, em resumo, tratava-se de apresentação de dança, ou seja, tratava-se de contratar aqueles bailarinos e bailarinas do ponto de vista da sua formação em dança estrita como intérprete. Então, eu não preciso receber um currículo onde fala que você já trabalhou até em loja de shopping, né? Eu preciso do seu currículo contendo a sua formação profissional em dança e a sua experiência profissional como dançarino. Nesse currículo, eu não preciso nem que a sua formação e muito menos a sua experiência profissional incluam, por exemplo, experiência profissional como professor de dança, né? Ou como gestor de dança. Eu não preciso disso para uma contratação que visa o seu trabalho, o seu serviço como dançarino. Concentra, né? Concentra. Por isso que edital, eles limitam o número de caracteres, porque o que a gente quer é uma informação objetiva. Eu preciso saber se você é um bailarino apto a ocupar esse cargo, apto a executar essa função, apto a realizar essa apresentação artística. É só isso. Então, um currículo mais básico, um currículo mais objetivo, que nem por isso ele vai deixar de ser estratégico, percebe? Então, currículo ok, release, ok, o release ele precisa ter no máximo 5 linhas. E o release ele vai falar o quê? Da sua obra, né? Então, qual é o contexto da sua obra de dança, do que ela fala, né? O que você pode trazer de informação ali que seja atrativa para o seu público, né? Para quem nunca te viu dançando, para quem nunca viu essa obra, o que você acha que é legal dessa pessoa saber ali, né? Existem outras técnicas, mas o mínimo básico do release é isso, 5 linhas, onde eu vou contar o que é a minha obra. E eu vou contar como? De maneira estratégica, aquilo que o meu público precisa saber para chamar a atenção, despertar a curiosidade deles ao ponto deles virem para o meu espetáculo, né? E aí você tem a mini bio, né? Mini biografia. O que vai ter nessa mini biografia? Vai ter a sua apresentação, que é diferente do currículo. Ela vai ter uma apresentação de maneira descritiva, né? Como se você estivesse conversando com alguém falando: oi, eu sou a Priscila Pata, né? Eu sou bailarina a vida inteira, eu aprendi a viver dançando e aprendi a dançar vivendo, ali você vai contar nessa mini biografia informações que eu não encontro no seu currículo. Então a mini bio não é para repetir aquilo que já está no seu currículo, querido. Tô mais perto de você agora, tô em Floripa. Vem pra cá. Então, na mini bio, eu gosto de pensar nela como uma mini bio artística, né? Quais são as características que eu tenho e as curiosidades que eu tenho, que continuam me apresentando profissionalmente, mas que a pessoa abrindo o currículo, ela não vai encontrar. Então, essa é a mini bio. E o link, né? O link do vídeo que você vai apresentar, né? Então, você tem ali um registro de ensaio ou um registro de apresentação. Não precisa ser a obra gravada, né, com 5 câmeras, drone, não sei o que. Não, pode ser um registro simples, né? Mas dança é movimento, né, gente? Então é importante para os curadores de evento, para os programadores de evento, que a gente assista a obra que vai ser apresentada. Por quê? Porque, via de regra, os eventos, eles têm um tema central, né? Eles têm uma linha de raciocínio que precisa ser costurada a partir das obras de vocês. Então, a gente precisa assistir,
nem só às vezes com o release, né, e com o título da obra que você quer apresentar, a gente tem informação suficiente para saber se no fim das contas, né, aquele trabalho realmente corresponde ao que o meu evento precisa naquele ano, né? Então a gente tem que entender como que é essa construção dessa obra, né? Tem que entender quais são as características que estão contidas ali, como que essa artista se desenvolve no palco, né? Existem uma série de especificidades, né? Que como produtores de eventos a gente vai considerar. Então é muito importante que esse material básico, né, que a gente está chamando de portfólio, que ele esteja sempre muito bem organizado e atualizado, né? E olha que aqui eu nem falei ainda de clipping, né? Clipping é um dos documentos também que, via de regra, a gente vai pedir, porque ele é um jeito que a gente tem de comprovar, né, a experiência artística dessas pessoas. Então, por que eu tô contando isso tudo, né, essa história toda, e trouxe o tema dessa live aqui? A gente tem conversado muito a respeito de planejamento de carreira, né? Como é que a gente faz para poder sair desse lugar onde a gente está, onde a gente não, né? Onde muitas pessoas estão, né? De trabalhar mais ou menos à mercê, né? Do acaso, do destino, do próprio mercado. E como é que a gente começa a ter um pouco mais de controle da nossa carreira, né? Um pouco mais de domínio da nossa carreira, né? Como é que a gente faz para poder escolher mais e escolher melhor, né? Eu vou trabalhar com aquilo que eu quero, né? No sentido de que, por que eu quero isso? Porque eu tenho um planejamento de carreira que ele é feito por etapas para poder me levar do ponto A ao ponto B. Eu tenho um objetivo profissional a ser alcançado. E para isso, eu vou desenhar estratégias de curto, médio e longo prazo. Para quê? Para eu alcançar esses objetivos. Então, dentro dessa visão já um pouco mais clara, um pouco mais desenhada daquilo que eu pretendo construir com a minha carreira, existem passos que eu vou necessariamente precisar adotar, mas existem outros que eu também necessariamente vou precisar eliminar. E isso tira a gente desse lugar meio ping-pong, né? Onde a gente vai batendo nas quinas e é o acaso que vai te jogando para o próximo passo, né? E isso é muito bom, gente, porque a gente está falando de tempo, a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando de energia, a gente está falando da sua vida, né? E da sua vida profissional. Não é normal que artistas da dança tenham que ter outras formações para poder complementar a renda, né? Tenha que ficar fazendo freelancer, bicos, principalmente fora da área da dança, para poder pagar as contas. Isso não é normal. Não é normal que tantos artistas da dança estejam tão insatisfeitos com a própria área assim, né? As pessoas têm medo de negociar um trabalho, as pessoas têm medo de sentar na frente de um contratante e negociar o seu trabalho, né? Negociar o valor do seu trabalho, a duração, as condições. Isso é muito sério. Tem coisas que elas não dependem da gente gostar ou não gostar, querer ou não querer. Tem coisas que são assim, né? E nós que somos adultos, a gente entende isso muito bem. Ou espera-se que se entenda isso muito bem. Então, como artistas, via de regra, vocês não gostam de ter que ficar pensando nessa parte burocrática do trabalho. Ai, que saco, eu tenho que ter um portfólio atualizado. Ai, que saco, eu tenho que escrever um projeto. Ai, eu tenho que aplicar para tal edital. Ai, eu vou ter que fazer uma reunião de trabalho para poder ver se eu fecho. Via de regra, vocês não querem fazer essa parte burocrática do trabalho. Mas, se vocês querem ter uma carreira consistente e duradoura, e mais do que isso,
Se você quer ter uma carreira da qual você se orgulha dela, chega lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, você olha para trás e fala, valeu a pena ter sido artista? É imprescindível que você adote posturas mais profissionais também. E isso significa ter que lidar com essa parte que a priori é considerada mais burocrática, mas não de qualquer jeito, não a reveria, com estratégias, né, com técnicas, com uma condução, com um planejamento, isto é, com um passo a passo que te orienta e que te conduz, né? Para quê? Para você ter uma construção diária da sua carreira mais segura, onde você se sinta mais segura, onde você se sinta mais capaz, né? Muitas das coisas a gente percebe que os artistas da dança não fazem porque se subjugam, porque acham que não dão conta de fazer. Volta lá no exemplo da rede solo de dança, né? Aquelas 70% das pessoas achavam que não sabiam fazer um release, que não sabiam fazer uma sinopse, uma mini biografia, elas achavam isso. No entanto, quando a gente foi com elas para a prática, né, para o curso, para a ação formativa, elas tiraram aquilo de letra. E qual que foi o resultado, a título de curiosidade? Boa parte daquelas pessoas voltaram a trabalhar conosco e foram para outros contextos de dança, onde exigia esse tipo de material e lá estava. Não tiveram dificuldade. Então, percebe como isso é importante da gente ter claro? Muitas das coisas que a gente não sabe fazer, a gente aprende rapidamente. É só uma questão de não estar acostumado. É só isso. Às vezes você nunca precisou, né, ter esse tipo de material. Às vezes você nunca precisou ter que desenhar um release. Né? Às vezes no contexto de dança onde você trabalha, o modus operandi funciona de outra forma. Né? Não significa que você não possa fazer isso ou que você não deva fazer isso. Então, para você que é artista da dança, que quer dominar a sua carreira, por que eu uso essa palavra dominar, né? Porque eu acho que para quem se torna profissional de algo, é muito importante que a gente esteja qualificado o suficiente para poder honrar esse título, né? Para de fato poder trabalhar com esse título de maneira a não gerar riscos para si próprio e nem para os outros, de maneira a continuar contribuindo com uma construção positiva e saudável do nosso mercado de trabalho, para, a partir da sua atuação interna, entendendo como o mercado funciona, você de dentro propor mudanças para esse mercado, né? Porque é uma coisa que a gente fala que é meio que trocar o pneu com o carro em movimento, né? Não dá para esperar, parar, pensar para mudar, não. A gente entra com a coisa acontecendo do jeito como tá, com todas as críticas que a gente tem, e aos poucos você vai propondo mudanças. Olha essa série de lives. Né? Eu não pretendo mudar o mundo aqui não, mas isso daqui é uma ação na qual eu acredito muito, que é uma ação de discussão pública a respeito de formas de se trabalhar com dança hoje no Brasil, que eu discordo. Então eu trago o meu ponto de vista, né? Eu trago as minhas reflexões, as minhas críticas para a gente discutir juntos, né? Então, essa coisa do domínio da carreira, ela vai ter a ver com essa atuação com um pouco mais de segurança e conforto. Ela vai ter a ver com a possibilidade de construir esse mercado de dança, não só para a sua manutenção, mas também para a sua transformação. E ela vai ter a ver com a sua satisfação pessoal, porque se trata disso também. A gente tem que trabalhar, eu acredito, com as coisas que a gente ama, com as coisas que fazem sentido pra gente, né? Aquilo que faz a sua alma brilhar. Eu acredito nisso seriamente. E não só acredito nisso, como existem vários estudos hoje em dia que estão exatamente falando a respeito disso. É imprescindível que a gente trabalhe com aquilo que faça sentido, com aquilo que a gente ama, porque existem questões bioquímicas, tá?
e que vão gerar respostas também no seu corpo psicológico, que elas estão diretamente relacionadas ao prazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que faz com que você trabalhe um pouco mais com o seu cérebro límbico, que é o cérebro da emoção, e um pouco menos com o cérebro reptiliano, que é o cérebro primitivo, né? Aquele que só reage, ou ele ataca ou ele foge. A gente tem que sair desse cérebro reptiliano o tempo inteiro, né? Ele é um cérebro muito antigo e a gente tem que avançar, trabalhar um pouco mais com o cérebro emocional, ainda mais a gente que é artista, né? Mas o que é trabalhar com o cérebro límbico? É trabalhar de maneiras, mais uma vez, estratégicas e técnicas. Vocês vão me ouvir repetindo essas palavras muitas vezes ainda. O tema da live hoje não é pra gente falar de cérebro límbico, né? Mas só para entender por que eu considero importante dominar a nossa carreira. Então, quando eu falo aprenda a dominar a sua carreira, eu tô falando de um contexto de construção de um mercado de dança que seja mais saudável e positivo para todos nós. Eu não estou falando do domine a sua carreira de dança no sentido da competitividade. Então eu vou ser melhor do que as pessoas que estão entrando aqui na minha live. Então eu vou ser melhor do que os artistas considerados os melhores do mundo. Não é no contexto da competitividade, eu não acredito nessa lógica, tá? Basta olhar ao nosso redor e a gente vai ver o que essa lógica de competitividade fez com a gente, aonde ela nos levou. Eu acho que ela não ajuda a gente em nada, Eu estou falando de você dominar a sua carreira no sentido de você se tornar a sua melhor versão profissional. A gente trabalha na zona da mediocridade. A gente não, vocês, muitos de vocês trabalham na zona da mediocridade. O que eu quero dizer com isso? Trabalha aquém da capacidade real. Via de regra, as pessoas podem muito mais, elas podem dar muito mais, podem entregar muito mais. Mas o primeiro ponto é que elas nem sabem que elas podem. Elas próprias não têm consciência de si, do seu potencial profissional, né? Do tanto de coisa massa que tem para entregar, da sua, de fato, potência mesmo, né? Daquilo que vai gerar uma transformação no outro. Qual transformação? Não sei, isso a gente não controla, mas é aquela típica situação onde a pessoa entra de um jeito e sai de outro. E que outro é esse? Melhor. Ou ela sai mais relaxada, mais tranquila, mais feliz, mais confiante, mais alguma coisa, mexida, sai mexida, e esse mexer às vezes era o que a pessoa precisava, né? Então isso é importante para a nossa área, isso faz parte da nossa área, né? A gente entender que a gente, via de regra, está trabalhando aquém daquilo que se pode dar, daquilo que se pode entregar. E se você tem mais, né, se você pode mais, né, se você pode impactar positivamente as pessoas e o mundo com aquilo que você faz, com tanta qualidade, com tanta dedicação, que a gente sabe tanto que a gente se dedica para se formar em dança, por que não? Né? Porque para que nivelar as coisas por baixo? Se a gente pode elevar o nível, né? Se a gente pode ser as referências que a gente tanto busca fora, às vezes em artistas de outros países, a gente fica olhando, fica admirando, falando, nossa, mas aquelas pessoas naquele lugar, por que a gente não passa um pouco mais a trazer isso para a nossa prática diária? Ser essas pessoas das quais a gente se orgulha, né? Não só olhando para si, mas nós olhando no entorno. Quando eu melhoro, o mercado melhora, né? Porque quando eu melhoro, eu entrego mais, eu entrego uma coisa com mais profundidade, com mais seriedade, com mais dedicação. Então, as pessoas que vão acessar isso, vão acessar mais qualidade, mais entrega e mais dedicação. Né? Quando você melhora, quando você aprofunda a sua atuação profissional, né? Quando você radicaliza nessa entrega, né? De ser, de fato, o máximo da sua potência, todas as pessoas que entram em contato com você, elas também melhoram, né? Porque elas vão ter essa receptividade de algo que é feito de maneira brutal, né? Com consciência, com estratégia, com entrega,
com dedicação, com seriedade. Seriedade no sentido de eu sou uma pessoa preparada para poder executar isso que eu estou te entregando, mesmo, né? Sem dúvida, sem questões, sem joguinho. Então, quando eu penso em domine a sua carreira, eu não estou pensando no contexto da competitividade, mas eu estou pensando no contexto da colaboração, a partir do quê? A partir da ideia que eu acredito fielmente, e é assim que eu trabalho, de que quando eu melhoro, todo o mercado da dança melhora, né? Quando eu radicalizo o entendimento da minha profissionalização, quando eu busco fazer sempre o meu melhor e cada vez mais, todas as pessoas que entram em contato com isso se beneficiam disso, né? Elas vão poder ter algo que elas podem se transformar a partir dali, que podem tocar elas, ou que vai lembrar de alguém que precisa ouvir isso, e isso é bom para todo mundo, né? É assim com as pessoas que são as minhas referências, e é assim que eu busco reproduzir isso, né? Então, radicalizar, né, no sentido positivo da palavra, domine a sua carreira, né? Aprenda a trabalhar da maneira mais profunda, ampla e inteira possível. Saia da sua zona de conforto, da sua zona de mediocridade, porque quando você melhora, todo o mercado da dança melhora. Todas as pessoas da cadeia produtiva de dança até o público, todas melhoram, né? E a gente está numa época onde as áreas de conhecimento todas, né, dentro da academia, fora da academia, elas têm discutido muito esse processo da colaboração, né? O nosso planeta, ele opera pelo princípio da colaboração. É colaborando que vai ter espaço para todo mundo, é colaborando que vai ter oportunidade para todo mundo, e é colaborando onde você vai conseguir ter sucesso naquilo que é importante para você e não o contrário. Então, com isso, eu deixo o convite para que vocês sejam artistas que queiram dominar a carreira de vocês cada vez mais, do ponto de vista da colaboração e não da competitividade. Um beijo para todo mundo e até amanhã.